Imagina a cena. Você sobe a escada degrau por degrau, sua camisa dá o seu máximo, e aí, quando você olha para trás, que você resolve olhar para baixo, você descobre simplesmente que a escada estava apoiada no lugar errado, na parede errada. Isso acontece todos os dias. As pessoas elas alcançam sucesso financeiro, emagrecem, atingem suas metas. Todavia, se sentem vazias. Isso acontece porque elas simplesmente focaram na meta, elas esqueceram do autoconhecimento. Isso acontece naturalmente porque as pessoas não têm uma alta capacidade de autoconsciência. A minha ideia com você nesse vídeo é te trazer clareza sobre o autoconhecimento e a sua relação com as metas e por que é importante você começar antes de subir a escada, você escolher a parede correta para você colocar a sua escada. Vamos nessa para a tela do meu computador que eu vou te trazer isso de uma forma bem rápida, bem assertiva. Bom, quando a gente fala de autoconhecimento e metas, eu preciso te lembrar só uma coisa, da inteligência emocional. E a inteligência emocional, no processo de autoconhecimento, ela é muito importante. Afinal de contas, é o primeiro pilar da inteligência emocional. É a autoconsciência, segundo Goleman, e eu gosto de traduzir isso para autoconhecimento, que engloba a autoconsciência, beleza? Metas são extremamente importantes para qualquer resultado que você quer ter na vida. E então, eu fiz uma junção desses dois temas para a gente poder ser bem prático e assertivo. O que é autoconhecimento na prática, então? É você entender suas emoções, seus padrões, seus gatilhos emocionais, seus gatilhos comportamentais, lembrando que hábitos envolvem gatilho, rotina e recompensa, beleza? Então você precisa entender as suas motivações, você precisa entender os seus valores, aquilo que é importante para você, aquilo que não é, seus pontos fortes e pontos fracos. Reconhecer os seus limites, forças e fraquezas são importantes. E aqui a gente já falou de tudo o que estava ali em cima. É importante a gente só trazer um ponto aqui de relevância para as narrativas internas. Quando a gente começa a falar que é fraco, que é isso, que é aquilo, a gente está falando de identidade. Todas as vezes que você for falar algo negativo, fale no verbo estar. Ou seja, eu estou ruim nisso. Eu não sou, ó, presta atenção. Eu estou momentâneo. Eu sou tem a ver com identidade. Então, fale sempre no verbo estar e não no verbo ser, beleza? Importante. Como o autoconhecimento influencia as metas? Metas necessariamente precisam ter identidade, porque metas sem identidade são metas que não duram, são metas basicamente ali de curto prazo, beleza? É importante você ter a clareza, porque clareza, você entender o seu porquê, te faz ter mais energia e mais consciência. Então, antes de você cometer um erro, falhar, recair em alguma questão, você vai ter consciência e você vai lembrar, poxa, isso daqui é importante para mim. Eu vou mudar a rota aqui para eu não cair em tentação, beleza? Essa é a ideia. É sobre você, basicamente, pessoal, entender o autoconhecimento o tempo inteiro é sobre você entender seu funcionamento. Então, você entender seu cronotipo, você entender os seus valores, você entender o seu estilo de execução, beleza? Seu estilo de comunicação, porque em algumas metas você vai precisar de pessoas ao seu lado. E principalmente os seus padrões de procrastinação, beleza? Porque às vezes os seus gatilhos de procrastinação, muitas vezes eles estão no ambiente, muitas vezes eles estão nas pessoas que estão ao seu redor. Então é muito mais fácil você manter uma alimentação saudável quando você tem pessoas que têm essa rotina. É muito mais fácil você ser uma pessoa estudiosa quando você está em um ambiente de pessoas estudiosas, entende? Então ambiente e pessoas eles contam demais. Neurociência na prática. A dopamina, ela é uma antecipação de recompensa, o córtex pré-frontal tem muito a ver com a tomada de decisão. Nosso cérebro, ele responde à meta muito através de metas específicas. Então, quando você traz uma meta vaga, o que ela faz na prática? Ela te gera incerteza e ansiedade, porque você está ali no campo das ideias, está abstrato, beleza? Ela te traz uma baixa ativação motivacional,
procrastinação e sobrecarga, dificuldade de foco, ou seja, você não tem a tua atenção seletiva trabalhando a seu favor. Já as metas específicas, elas te ajudam a ativar o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal que é responsável por organizar as ideias e planejar as ações, planejar as suas metas, planejar a execução, beleza? Então você tem uma liberação de dopamina e você trabalha melhor o seu sistema de recompensa, bem como você trabalha melhor o seu foco e a sua atenção. Por quê? Porque uma vez que eles estão aprimorados, você tem uma eficiência mental, você tem um gasto menor enérgico. Então você tem uma eficiência cognitiva. E você tem maior clareza mental. Assim você consegue avaliar melhor o seu processo, seu progresso. Importância da narrativa interna para consistência. É aquilo que eu já tinha falado lá no início. Você usar o verbo ser apenas quando for coisas positivas. Isso vai traduzindo, desculpa, uma narrativa para a tua cabeça. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu estou indisciplinado, mas eu sou disciplinado. Olha só como muda. Você traz essa consciência na fala, vai conversando com tua identidade, beleza? Com teu cérebro. Como construir metas, então, Gustavo? Você precisa ter clareza, antes de construir metas, daquilo que você quer, do porquê você quer, como você vai medir. Você precisa ter claro qual é o parâmetro de mensuração, se você bateu ou não bateu aquela meta, beleza? Então isso precisa estar claro para você. Mensuração de resultados, mensuração de progresso. E qual o primeiro passo? Aqui é até uma neuroestratégia, tá? Qual o primeiro passo? Por quê? Porque às vezes a gente coloca metas tão grandes e esquece de ações pequenas. Só que as ações pequenas é que ajudam a gente a regular o nosso sistema dopaminérgico, o nosso sistema de recompensa, e a partir daí a gente consegue trabalhar melhor. Tudo referente àquela meta. Porque se eu tenho metas pequenas, presta atenção, o esforço cognitivo de você colocar uma meta grande é muito maior do que você colocar uma meta pequena. Então, até na academia eu faço isso. Por exemplo, eu corro todos os dias 5 quilômetros na esteira. Quando eu subo na esteira, eu subo para fazer 5 quilômetros. E o que eu faço? Normalmente, eu coloco assim, minha meta é pelo menos 10 quilômetros por hora. E aí, eu fiz o cálculo. Ao invés de eu correr 5 quilômetros em 30 minutos, o que eu faço? Eu quebro essa meta. Então eu faço, poxa, nos primeiros 3 minutos eu tenho que ter atingido 500 metros. No primeiro quilômetro, eu tenho que fazer o primeiro quilômetro em menos de 6 minutos. E aí eu faço de 500 em 500 metros, que é muito mais fácil do que você fazer 5 quilômetros. Então, 10 vezes de 500 metros dá 5 quilômetros. Mas na minha cabeça, o meu esforço ali, ele é diminuído, beleza? Então é você entender como o seu cérebro funciona e você jogar de acordo com isso. Você diminuir essas metas, dividir essas metas em pequenos passos é sempre melhor para você atingir os objetivos. Entendimento de limitações pessoais. Ah, um detalhe, por isso que às vezes as pessoas me perguntam bem assim: ah, mas você não faz planejamento de longo prazo? Gente, longo prazo para mim é 1 ano. As coisas estão muito rápidas. Antigamente a gente falava de longo prazo 10 anos. Hoje em dia, longo prazo é você falar de 3 anos. Você falar de 1 ano. Beleza? Então, tudo você tem que começar a analisar o contexto histórico. A gente está vivendo um contexto social histórico que, basicamente, me permite dizer que uma meta de curto prazo é uma meta de 3 meses. Beleza? Uma meta de médio prazo é uma meta de 6 meses. Entende? As coisas mudam muito rápido. Entendimento e limitações pessoais e estratégias de compensação. Você precisa entender seus padrões de autossabotagem, entender suas crenças limitantes, medos de falhar, medo de vencer. Tem gente que tem medo de vencer. Tem gente que não tem permissão para vencer. Isso, inclusive, é uma teoria que tem sido trabalhada, que é a teoria da permissão, né? Tem pessoas que não se sentem permitidas a prosperar. Por quê? Porque muitas vezes a sua irmã não prosperou
e aí você se sente mal de estar prosperando. Isso acontece. Você, para chamar atenção, você precisa se manter gordinha, porque na infância você teve uma situação em que, se você tivesse gorda, você tinha a atenção do seu pai. Então a gente tem diversas situações aqui, beleza? Identidade desalinhada com o objetivo. Isso é um outro ponto importante. Se a tua meta ela não bate com os teus valores, naturalmente a chance de você desistir é muito maior. Metas emocionais, ou seja, metas internas, e metas estratégicas, metas externas. As metas emocionais, elas podem apoiar as estratégicas. Vou dar um exemplo disso. Um líder mais calmo, ele toma melhores decisões. Enquanto as metas estratégicas, elas podem impactar as emocionais, ou seja, atingir uma meta, ela pode trazer uma satisfação ali na carreira, beleza? Isso é tudo sobre autoconhecimento e metas de uma forma bem prática, de uma forma bem didática. Espero de verdade que vocês entendam que antes da gente produzir o nosso planejamento de metas, a gente precisa se conhecer. E o autoconhecimento, ele não é um destino. Coloque isso na sua cabeça. Autoconhecimento não é um destino, é uma jornada, beleza? Então você, daqui 30 anos, você ainda vai estar se conhecendo. Por quê? Porque você muda. E se você muda o tempo inteiro, você se conhece. Você conhece uma nova versão sua o tempo inteiro, beleza? Espero que esse vídeo tenha de fato te ajudado. Se te ajudou, lembre de comentar aqui. E se você não comentar aqui e eu tiver te ajudado, depois eu vou lá buscar e puxar teu pé. Forte abraço, fiquem com Deus. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.